que são sedentas. Nós somos mulheres sedentas, sedentas pela palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que enraiza, é a palavra, e é através dela que nós, nessa noite, temos tanto a receber essa palavra viva, essa palavra eficaz, que penetra dentro do íntimo, que faz separação de medula. Essa palavra é essa palavra que nos torna mulheres enraizadas. É essa palavra. Como eu sou, sabe, apaixonada pela palavra, porque um dia o Senhor me resgatou. Foi isso que foi falado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Mediante os testemunhos de vocês, eu vejo que o Senhor tem falado como é bom trazer à memória aquilo que traz esperança. Da onde a gente veio? Da onde a gente veio? Lembrar de como o Senhor nos resgatou faz toda a diferença. Lembrar que um dia eu fui funkeira faz toda a diferença. Lembrar que eu tenho 21 anos no Evangelho, que eu comecei com 20 anos, a idade que eu tinha quando o Senhor falou: eu vou pegar essa menina. Essa menina está fazendo coisas que não deveria, eu vou pegar ela e vou trazer ela para o Evangelho. Vou sacudir ela e vou colocar ela como uma árvore plantada junto a ribeiros. Porque ela precisa frutificar, mas é pelo meu nome. Porque é isso que Deus faz. Ele quer que venhamos a frutificar pelo nome dEle. Porque uma mulher enraizada, ela sabe muito bem dar passos firmes. Nós temos mulheres aqui, pelo que eu já percebi, mulheres que têm dado passos firmes nesse tempo. O que seríamos de nós se não fosse essa plantação junto aos ribeiros? Como disse Jeremias, ele te convidou a abrir Jeremias, e é com muito prazer e alegria no meu coração que eu recebi o convite. Não conhecia a pastora pessoalmente, e com muita alegria no meu coração eu estou aqui servindo a esta casa, servindo a esse ministério e servindo vocês, sabendo que a palavra corta aqui. Eu vou transbordar aquilo que já foi, sabe, de alguma forma entrou aqui dentro do meu coração e remexeu com algumas coisas dentro de mim. Jeremias 17 foi assim, o versículo que a pastora passou para mim como tema dessa conferência Mulheres Enraizadas. Jeremias 17:8. A gente até já leu. Contudo, o tema que o Senhor me deu foi: raízes profundas, passos firmes, mulheres plantadas na fonte, permanece no caminho. Só permanece no caminho quem está plantado junto à fonte. Não tem como desassociar disso. E Jeremias, ele vai apontar para a gente um Deus mostrando aqui para aquele povo de Judá. A gente precisa olhar os versículos anteriores, e a gente vai entender algumas coisas que eu achei muito linda dentro desse versículo específico de plantar junto aos ribeiros. A árvore plantada junto ao ribeiro. Mas há um contraste antes falando do arbusto silvestre, aquele que fica no deserto. Então a gente vai ver que há um paralelo ali de arbusto e uma árvore plantada junto ao ribeiro. E aí você vê Jeremias fazendo, sabe, uma exortação, trazendo uma exortação para aquele povo. Babilônia estava vindo, Babilônia já estava chegando, vamos dizer dessa forma. Judá estava passando por situações ali complexas. Judá estava vivendo uma estabilidade política, alianças humanas, idolatria disfarçada de espiritualidade. E o povo ali que ainda frequentava o templo, mas não confiava verdadeiramente no Senhor, ou seja, substituíram a sua confiança. Então, dentro desse cenário de Judá, Jeremias começa no capítulo 17, versículo 1, dizendo: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos. Ou seja, a vida religiosa
tinham ali, como diz o texto, faziam daqueles lugares altos um lugar de devoção aos seus ídolos. Interessante. Por quê? Porque eles apregoavam o nome do Senhor, mas não faziam isso diante dos seus ali. Eles faziam isso distante, como se quisessem dizer uma mensagem: nós não estamos fazendo nada, vocês estão vendo alguma coisa? Contudo, havia sim um monte, uma espiritualidade distante, porém era onde eles depositavam a sua confiança. E então eles faziam esses rituais. Então esse era o cenário que estava a Judá quando Jeremias começa a dizer, iniciar o capítulo 17. E aí no versículo 13 ele continua: e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos. Há um alerta. Há um alerta do profeta dizendo: vocês serão escravos dos seus inimigos. Babilônia está vindo aí. Porque Jeremias já estava dizendo isso para eles. Contudo, o que o Senhor está querendo apontar aqui para aquele povo? Ele não começa dizendo sobre vocês frutificarão, haverá uma terra prometida. Olha, vocês são bênçãos, há uma promessa. Não. Reveja o seu comportamento. Reveja a sua conduta. Reveja como anda os seus passos. Porque eu, Senhor, estou vendo tudo. Mas eu preciso que você observe como você tem procedido. Porque não é sobre aparência, é sobre raiz. E eu olho raiz. O ser humano repara a aparência. O ser humano vê as vestes bonitinhas aqui da irmã. O ser humano olha como se está. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece. Ele sabe aquele que é arbusto e ele sabe aquele que é árvore plantada. Ele sabe se a raiz está conectada à fonte ou se a raiz, por alguma situação, ela foi cortada da fonte e automaticamente não tem mais nutrientes chegando nela. Do que essa planta, do que essa árvore está, sendo nutrida? Ele sabe todas as coisas. É isso que Jeremias está querendo apontar aqui. E mais adiante ele diz: você e eu o farei escravo. Deus está mostrando o futuro. Acontecerá isso. Às vezes nós temos medo de receber determinadas profecias. Eu lembro de uma amiga minha que estava compartilhando esses dias: tenho medo de profeta. Ai meu Deus, eu falei: gente, eu amo profeta. Esse dia eu estava na igreja, aí foi o pastor lá, profeta, de entregar com vocês aqui, e aí eu falei: vou ficar lá na frente para ele ver. Olha, ele entregou para a menina do lado que caiu, entregou para a outra do lado, e eu passei desapercebida. Eu falei: não acredito, Senhor. Abri esse parênteses só para descontrair. Por quê? Porque tem gente que corre de profeta. Pudera nós vivemos com Jeremias, com Ezequiel nesse tempo, porque está uma bagunça. Está uma bagunça, uma banalização do Evangelho. A gente precisa de profetas. E se você é profeta nesta casa, se Deus te chamou, seja nesta casa, seja onde você for, abre a tua boca e deixa Deus te usar. Porque essa geração precisa ouvir profetas. Profetas que são plantados, com as suas raízes que vão até ramificando até o ribeiro. Esses profetas, porque os outros têm que não estão aqui. Mas os profetas que apontam destinos e revelam e contrastam aquilo que precisa ser contrastado, precisa abrir a boca. Então, em nome de Jesus, eu já quero declarar sobre a sua vida que não haja intimidação, que não haja medo, que haja, um batismo de coragem no Espírito. Se o Espírito te tocar, vá, fale, declare, confronte, em nome de Jesus. E então, Jeremias está aqui, falando, apontando, sendo usado pelo Senhor nesse sentido, mostrando que os inimigos estariam vindo e queriam levá-los escravos para uma terra que eles não conheciam. E então ele diz: assim diz o Senhor. Aí
Aí ele entra no maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Ele será como um arbusto no deserto. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Aí vem o contraste. E aí o tema central. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está somente nele. Essa pessoa que confia no Senhor, ela será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas serão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, porque ela não vai deixar de dar o seu fruto. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ramifica as suas raízes ao ribeiro, porque ela está coladinha na fonte. Ela frutifica constantemente. E não importa a instrução, interessante, né? Porque olha como que diz aqui: ainda ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Porque toda árvore ela passa por estações. A gente sabe que as estações apontam frutificação ou não. Mas eu consigo entender que se a gente está junto à fonte, a frutificação ela é contínua. Não existe um tempo de para, existe sim um tempo de poda. Deus vai podar você, Deus vai fazer em você aquilo que é excesso, serem, sabe, removidos com a poda, mas você não vai deixar de frutificar, porque até quando você é podada, você automaticamente consegue frutificar de dentro para fora. Então você começa a perceber que aqui, quando o Senhor fala que Judá está com o pecado escrito como um estilete de ferro nas tábuas do seu coração, olha a profundidade desse pecado. Olha o nível de pecado que esse povo está, Deus está vendo dessa forma, está cravado, cravejado, sabe? Por quê? Porque Judá abandonou a dependência do Senhor. Eles o negaram ao deixar de depender, queriam Deus como símbolo, não como fonte. Frequentemente frequentavam, mas não confiavam. E aí você vê que nitidamente essa abordagem. E Deus está formando mulheres firmes neste tempo. Sabe, gente, eu tenho 44 anos. Hoje eu tive uma lembrança da época que eu vivi a fase do Brasil, aonde houve uma avalanche do Espírito Santo, sabe? Aonde a presença de Deus era quase palpável. Quem é dessa época, que lembra desse tempo, das canções de Antônio Cirilo, poderoso Deus, sabe? Aquela época onde, quando a gente abria a boca, a presença de Deus vinha de uma forma assim, poderosa, quase que palpável. Alguém que lembra dessa época? Alguém que viveu experiências profundas e marcantes dessa época? Eu fui lembrada nessa tarde, ao ver algumas fotos, ao ver alguns vídeos na própria internet dessa época. E sabe qual tem sido o meu clamor? Faz de novo, Senhor. Porque existe uma geração que não bebeu dessa fonte. Existe uma geração que não tem raiz. Sabe, não é sobre nós, é sobre o legado que a gente vai deixar como mulheres enraizadas neste lugar. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: permaneça. Está doendo, permaneça. Está cansada, permaneça. Está difícil, permaneça. Não importa o que você está vivendo, porque seja calor, seja seca, seja deserto, existe um rio de água viva que vai deixar você florescer. Não vai faltar nada, porque existe uma fonte que você está colhendo. Eu não vim dizer que algumas lutas irão passar, porque eu falaria de mim mesmo. Eu desejo que as suas lutas venham a passar.
permanecer. Mas eu não posso dizer isso, sabe por quê? Porque por meio das lutas você também é testemunho para outras pessoas a permanecer. Deus me ensinou ao longo do tempo que algumas situações, experiências, lutas mesmo que vêm sobre nós é para gerar testemunho, para que outras pessoas olhem para você e falem: cara, eu estou aqui na minha luta tão pequena e essa mulher consegue permanecer em Jesus, beber da fonte dele, ser usada por ele, mesmo vivendo o que ela está vivendo. Se você é essa mulher como eu, que ainda algumas coisas não aconteceram, mas você crê que o seu general não dormita, o guarda de Israel, ele não dorme na batalha. A batalha não foi vencida. A batalha não foi vencida ainda. Mesmo que a gente não tenha, não veja ainda sinais, mas existe uma garantia que o nosso general é por nós, amém? Então não tenha dúvidas de que Deus é quem guerreia suas guerras, mas se Ele quer te usar como Oséias para mostrar para uma nação a infidelidade dela através da sua vida, porque Oséias teve que casar com uma prostituta. E Deus ali estava mostrando para aquele povo o que é a profundidade do amor dele para o povo, mesmo não merecendo. E Oséias é aquele que é a palavra literalmente divina. Tem mulheres aqui enraizadas que têm disposição para ter, para viver, ou já está vivendo essa palavra, assim como Oséias, Deus te usando como uma palavra viva, para que outros olhem e leiam a sua carta. Porque você é carta viva. E sendo carta viva, você transmite uma mensagem com as suas experiências. Não duvide disso. Não duvide disso. Então eu quero te dizer nessa noite, permaneça. Permaneça é a palavra-chave para 2026. Permaneça. Porque uma mulher enraizada, ela permanece. Ela continua no caminho. Ela continua firme. Ela pode até ficar entristecida, mas ao cheiro das águas brota novamente. Eu não tenho voz para isso, gente. Duas mulheres lindas cantaram aqui hoje com uma potência de voz. Falei: Jesus! Mas não é o meu caso. Estou até rouca desde setembro nessa luta com a minha voz, que eu não descobri, gente. Olhem comigo quando lembrarem de mim. Estou desde setembro do ano passado tentando descobrir o que aconteceu com a minha voz. Fiquei rouca, a voz não voltou, porque assim, eu estou perdendo ao longo do que eu vou falando. O mistério de Deus aí. Não é por causa disso que eu vou deixar de falar, amém? Pregar o evangelho. Então vamos que vamos. Então esse povo, não desde essa época que a gente está falando aqui, de lembranças, uau, que o Senhor, essa geração precisa, sabe, de testemunhos como o nosso e de declararmos mais sobre as experiências que vivemos naquela época. Porque a gente vê uma geração que desdenha daquilo que é a sua experiência. A gente está vivendo um tempo onde gerações têm desdenhado, mas sabe por que desdenham? Nós temos que ter misericórdia deles. Porque para eles eles não sabem o que é isso. Nossa, eles ridicularizam de repente o seu rodar no mistério. Sabe? O seu falar em mistério, você cair em mistério, aquilo que você viveu com o Espírito Santo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles nem sabem o que é isso. Então nós não podemos continuar na caverna. Nós precisamos voltar para o lugar que Deus tem nos chamado a mostrar, a ensinar a essa geração. Seja com palavras, seja com experiências, seja com os testemunhos de que Deus está comigo, independente se Ele mudou a minha situação que eu tanto clamo a Ele. E então a gente vai ver que existe um Deus revelando um modo de viver esse texto. Que modo de viver é esse? A confiança ela não é um discurso apenas, ela é uma postura diária. É preciso confiar todos os dias. E aonde que o meu coração ele tem se apoiado quando ninguém está me vendo? Aonde que o meu coração tem se apoiado? Existe um
humano. E ele faz uma pergunta para esse ser humano, que ele era muito egocentrista, e ele era muito vaidoso, ele tinha uma ambição absurda, e ele estava desmatando a floresta. E então ele fala assim: para onde que a árvore cai? Ele estava falando, apontando para o coração, para onde que a árvore cai? E aí o ser humano fala assim: não sei. Aí ele fala assim: a árvore cai para o lado que ela se inclina. E isso aponta para inclinações. Para onde nosso coração se inclina quando a gente vive situações difíceis? Para as emoções? Para onde que a minha raiz, a ramificação das minhas raízes, elas vão como nada vai bem? Elas vão para onde? Para o rio, para a fonte, para o ribeiro, para o lugar certo. Porque se eu estou plantada ali, automaticamente as minhas raízes estão nutridas ali. Mas o que será que pode ter acontecido? Que o machado veio, mesmo não plantada, e o machado veio e cortou essa raiz. E agora, por algum motivo, não tem mais acesso ao ribeiro, porque algo foi cortado, um trauma, uma dificuldade, uma decepção, uma doença. Porque existem situações que chegam na nossa vida que a gente não tem controle, amém? A gente não tem controle. Então, às vezes, a gente se sente o quê? Enfraquecidas. Por quê? Porque o canal foi interrompido por um machado. O canal pode ter sido interrompido, mas ainda que haja uma interrupção dessa, eu creio que Deus, ao cheiro das águas, faz brotar novamente. Ao cheiro das águas, faz surgir, porque não é sobre ruptura de raiz, não é sobre arrancar a árvore, é sobre uma machadada de cortar uma parte. E Deus é poderoso para restituir, curar e trazer de volta toda a nutrição. Eu não sei se hoje você se encontra neste lugar, um lugar onde você pode até aparentar que você está bem, mas no fundo, algumas ramificações das raízes não acessam mais a fonte, não está alcançando. E aí você olha para você e fala: nossa, eu era tão fervorosa. Nossa, Senhor, eu marchava dentro de casa. Eu falava em línguas e eu expulsava demônios antigamente. E eu fazia, acontecia, era tudo tão diferente. Mas hoje parece que tudo mudou. Mas o Senhor continua o mesmo. O que mudou então? O que mudou é que algumas coisas fizeram com que você não conseguisse mais acessar a fonte. Porque a fonte continua a mesma. A fonte é única. A fonte é Jesus. Você pode se perguntar: Senhor, mas eu permaneci, eu continuo na igreja, mas algo mudou. Eu já quero declarar em nome de Jesus uma cura do céu sobre a tua vida. Uma cura na sua alma, uma cura na sua mente, uma cura no seu coração, em nome de Jesus. Porque por mais que você denomina-se, se vê e até sabe que é forte, mas tem pancadas que te jogam para o lado. Tem coisas que vêm, te jogam e te dão uma rasteira e você, nossa, essa aqui foi forte. E aí você está com dificuldade para se levantar novamente. Mas como eu tenho declarado ao cheiro das águas, tudo vai brotar novamente. E existe uma presença do Senhor nesse lugar. E essa presença nada mais é a própria presença daquele que vai restituir aquilo que um dia ele foi roubado, aquilo que um dia ele foi cortado. Ele vai restaurar raízes até envelhecidas, até cansadas. Sabe, mulheres, quando Jeremias ele começa a fazer esse paralelo, ele contrasta o arbusto no deserto e a árvore junto às águas, é interessante que eu botei aqui: ambos enfrentam calor, ambos enfrentam seca, ambos vivem sob o mesmo céu. A diferença é que o resultado, a frutificação, não tem a ver com aquilo que é externo, e tem a ver com aquilo que é interno, está no interior. Porque a árvore brotada
vem o calor, não entra em ansiedade na sequidão e ela continua produzindo fruto. Isso aponta para circunstâncias não são controladas. A gente não consegue controlar as circunstâncias, mas fala de um coração governado. A gente pode não controlar as circunstâncias, mas a gente pode sim governar o nosso coração. E um governo estabelecido aqui. Por quê? Porque se é uma árvore plantada junto ao ribeiro, existe uma fonte que consegue, sabe, trabalhar no seu coração. E a partir daí, eu quero destacar, eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, qual mulher que você quer que eu destaque nessa noite com aquelas mulheres? Mulheres enraizadas, a gente vai ver Esther, vai ver Débora, a gente poderia falar de Maria, mãe de Jesus, a gente poderia falar de Ana, nossa, a gente poderia falar de Dorcas, a gente poderia citar inúmeras mulheres, mas o Senhor fez uma bagunça comigo, que essa daqui nem eu conheci. 5 mulheres, filhas de um homem, apenas um homem, da tribo de José. Essas 5 mulheres tiveram um comportamento que mostra o quão enraizado aquelas mulheres eram. Porque o Senhor está falando conosco nessa noite sobre como nós devemos nos comportar. Qual é o seu plano? Como é que você está se comportando diante das situações? Como que está sendo o seu proceder? Porque foi uma advertência para ajudar. Se a gente parar para analisar, foi uma advertência para ajudar. Judá não estava conforme Deus queria, ele estava se inclinando para uma outra direção. E Deus ali advertindo. Então, Jeremias 17 aponta isso, o Senhor observando como você está se comportando, como tem sido isso. E essas mulheres se encontram em Números 26. Deixa sua Bíblia aberta em Números 26. Números 26, e 27, mas 26. Nós vamos falar aqui das filhas de Zelofeade. Alguém já ouviu falar sobre as filhas de Zelofeade? Amém, né? Eu vou confesso para vocês, gente, eu não lembro alguém falando das filhas de Zelofeade para mim. Não lembro mesmo. Mas o Senhor me conduziu a achar essas mulheres aqui no Antigo Testamento. As filhas de Zelofeade, um posicionamento delas que revelam a raiz na qual elas estavam, sabe? O que estava nutrindo aquelas raízes. Números 26 vai falar de Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. São as 5 filhas de Zelofeade. O que elas carregavam antes de entrar no texto para a gente puxar aqui? Elas carregavam a ausência paterna e a perda do nome da família. Qual era o cenário? O pai dela, Zelofeade, morre no deserto, mas não morre porque estava junto à rebelião de Corá. Ele morre pelo pecado de si, né? Como muitos morreram naquela época, na trajetória até chegar na terra de Canaã. Muitos se perderam no deserto e morreram. Elas são aquela geração que ficou para entrar na terra prometida. Elas permaneceram. Então essas mulheres, elas estão agora numa situação de dilema, porque o pai morreu, e são 5 mulheres. E no capítulo de Números 26, no capítulo de Números 26 mesmo, no capítulo 26 de Números, Moisés está fazendo um censo para a repartição das terras. E nesse censo ele começa a distribuir para um, para outro, acaba tribo X, para tribo Y, resumindo. Entra agora o capítulo 27, é onde eu vou ler com vocês. Ele está lá fazendo esse censo. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éter, neto de Gileade, bisneto de Maquite, trineto de Manassés, pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Essa é a raiz. Os nomes das filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da
tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, disseram: nosso pai morreu no deserto. Mas não morreu por causa, ele não estava seguindo os seguidores de Corá. Ele morreu por conta do seu próprio pecado. Deixa eu ver onde está aqui. Para ele. E ele não deixou filhos, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido filho. Temos propriedade entre os parentes de nosso pai. Somente até aqui. A lei dizia o seguinte: a repartição das terras eram para os filhos. E aquelas mulheres eram mulheres. Elas tinham culpa de terem sido mulheres. Então elas estavam fora da herança. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que essas mulheres, elas vão diante de quem deveria ir. Se prostram diante daquele que deveria se prostrar. Falam de uma forma adequada, sem arrogância, sem rebelião. Olha o proceder dessas mulheres. Explicam a situação, apontam a causa e falam: ok, meu pai não teve filhos, nós somos 5 mulheres, por que a gente não tem direito à herança? Elas vão reivindicar uma parte da herança. E é interessante que o texto não vai destacar sentimentos, mas ele aponta atitudes corretas. Por quê? Porque mesmo na ausência do pai e perdendo ali o nome da família, essas mulheres se posicionam de forma adequada. Elas poderiam ficar quietas, se revoltar, desistir, aceitar, mas elas escolhem proceder corretamente. Elas dão passos firmes. Então eu entendo que permanecer não é ficar parado. A gente às vezes pode pensar nisso. Permanecer. Parece que a mente vai logo para ficar parada, né? Mas permanecer não é ficar parada. É continuar fazendo o que é certo, mesmo sem garantias visíveis. Elas fizeram o que é certo ali sem saber o que ia acontecer. Elas pediram a terra. Só que a lei já tinha um veredito. Mas elas tentaram mesmo assim. E sabe o que é lindo? Esse posicionamento revela maturidade. Esse posicionamento revela profundidade numa raiz que foi nutrida, tem base. Sabe, essas mulheres tinham base. Essas mulheres viram muitas coisas no deserto, ouviram muitas coisas do seu pai. Coisas boas, de repente tristezas, de repente tantas coisas, mas elas tinham raízes fortalecidas. E então, a gente vai ver o seguinte: elas indo à porta da tenda, diante de Moisés, diante dos sacerdotes, diante dos líderes. Quem permanece em Deus sabe onde levar as suas causas. Elas não atropelam processos. Elas não desrespeitam a autoridade. Não negociam seus valores. Mulheres enraizadas que lutam não por ego, mas por legado. Por que elas estão lutando por legado? Cara, meu pai se foi, não tem ninguém que pode fazer por nós. Então a gente veio aqui, cara, a gente vai lutar. Eu quero ter a minha herança, eu quero que a minha descendência, meu pai tem um nome, eu sou de uma tribo, eu quero continuidade. Ei, eu vim te dizer, mãe, não desista não. Existe continuidade aí. Porque a gente vai ver relatos de Samuel, dos seus filhos, só Jesus, mas os seus netos, bênção. Entenda uma coisa, uma geração contra a outra. Sabe? É de geração em geração. Você pode hoje não ver algumas coisas. A minha avó, ela era espírita. Minha avó materna espírita. Meu avô materno espírita. Meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu avô paterno espírita. E minha avó católica. E eu crente. Ou seja, não tem
pare. Contudo, a minha mãe decidiu. A minha mãe aceitou Cristo. Eu sou, a partir da minha mãe, um ramo. Você está entendendo? Eu tenho uma filha de 28 anos que está no lesbianismo. Há 6 anos ela voltar. Eu me converti porque ela ia na igreja com 2 aninhos de idade, que minha mãe levava ela e levava minhas fotos para ficar na oração. Por isso que eu falo, nunca menospreze os pequenos começos, como diz Zacarias, se eu não me engano. Zacarias 4:10, alguma coisa assim. Não menospreze os pequenos começos, porque você vai ver frutos lá na frente. Eu sou fruto dessas orações da minha filha de 2 anos até a sua juventude. Orava por mim. Hoje eu estou. Quem ora por ela sou eu. Porque ela era voltar junto comigo, com meu esposo. Então, vocês. Não é qualquer vento, calor, sequidão que vai fazer com que a mulher enraizada ela fique aí com a palmeira. A palmeira é como uma amiga disse. A palmeira é alta, linda e maravilhosa, mas o tamanho de altura dela é muito mais o tamanho da raiz. A raiz dela é muito profunda. Por isso que ela não cai. Ela pode ir, mas não cai. Ela se curva, mas não cai. Então, em nome de Jesus, abrindo esse parênteses, não menospreze os pequenos começos. Há uma geração aí, seus filhos vão herdar, seus netos vão herdar, sabe, seus bisnetos vão herdar. Em nome de Jesus, não perca o foco, porque as distrações têm feito a gente perder o foco. E então essas mulheres, elas simplesmente sabem como se pronunciar, porque elas não estão lutando como ela. Eu quero, eu tenho direito. Não pode acabar em nós, eu quero a nossa terra. A gente merece, a gente tem uma história aqui, cara. Sabe, gente, o negócio foi tão lindo que Moisés ouve, vai para o Senhor, coloca a causa delas para o Senhor, e o Senhor fala assim: a causa dela é justa. E sabe o que o Senhor faz Moisés fazer? Mudar a lei. A lei é mudada, porque 5 mulheres souberam se posicionar até a morte. Uma lei foi mudada porque 5 mulheres enraizadas souberam se pronunciar diante de quem deveria apresentar a sua causa. Você está entendendo como o Senhor está querendo nutrir, sabe, a ramificação da raiz do comportamento? Porque às vezes você tem até a razão, mas você não está sabendo como agir. E ultimamente nós temos perdido causas por causa do nosso proceder. Promessas têm sido perdidas porque o procedimento, o comportamento do povo de Israel foi uma oração. Essas mulheres não chegaram para Moisés, olha só, e lamuriaram e não murmuraram. Elas foram constantes e firmes. Elas foram sérias. Senhor, olha só, o meu pai não estava na rebelião, ou seja, apresentou causa justa. Sabe, esse dia eu fiz uma oração, Senhor, perigosa. Quem é que faz uma oração perigosa? Eu falei: Senhor, o negócio é o seguinte, assim como Davi chegou e falou assim: olha só, limpo de mão e pôr de coração, olha as minhas mãos, vê se tem sangue. Senhor, até quando? Vamos conversar aqui nós dois, porque eu preciso saber até quando algumas coisas ainda vão permanecer. E aí o Senhor, quando me levou essas mulheres aqui, mostrando a forma, tem horas que a gente tem que chegar para o Senhor e apresentar algumas causas. Às vezes a gente fala assim: o Senhor sabe. Se isso está acontecendo, glória a Deus, o Senhor sabe, glória a Deus mesmo. Porque o Senhor sabe, é glória a Deus. Mas você sabia que Deus, Ele faz com que, apontando lá para Jesus, indo lá para Jesus, o que queres que eu te faça? Tem situações que o Senhor fala assim: o que você
Eu quero andar. Então, mulher, eu não sei o que você precisa, o que você quer, mas está na hora de começar a verbalizar, sabe? E falar: Senhor, eu quero isso. Eu não estou aguentando mais não, Senhor. Eu não quero ficar mais nessa condição de cego. Eu não quero mais ficar nessa condição de aleijado. Eu não quero mais, filhos da vida, tem misericórdia de mim. Muda essa situação. Muda essa situação, porque eu quero que isso aqui seja transformado pelo teu poder. Amém? E essas mulheres se apresentam de uma forma linda. Ó, é isso. E a lei, ela entra diferente agora. E aí Moisés, se você ler os versículos, vai dizer que Moisés vai lá e altera ali. A partir de agora, as filhas, os pais que não tiveram filhos, as filhas herdarão. E interessante por quê? Porque quando você vê mulheres enraizadas assim, a gente precisa entender que com elas a gente aprende a não só permanecer, a se comportar adequadamente, mas a gente aprende também que ajustes não são para interferir naquilo que Deus já te deu, mas faz parte de uma proteção daquilo que Ele vai te dar. Por que eu falo isso? Porque mais à frente, em Números 36, precisou fazer um ajuste. A fala foi o seguinte: ó, já que elas não têm direito, elas agora precisam se casar com alguém da nossa tribo. Senão, aqui já eram negociações. Alguns ajustes precisavam ser feitos. Porque o povo da tribo delas já estava alegando o seguinte: ó, tudo bem, elas têm as terras, mas elas não podem casar com outra tribo. Vai ter que casar com o pessoal, com a galera da nossa tribo, para permanecer a herança no mesmo quadrado. E então, quando eu li isso, o Senhor, diz o texto que o Senhor, quando a tribo se reúne, o pessoal das tribos se reúne para falar isso, o Senhor ordena que se faça desse jeito. Então eu acredito que para elas, ao ouvirem isso, elas poderiam falar assim: poxa, mas para que está se metendo na minha situação, gente? Tudo certo? Eu não tenho mais direito agora de escolher quem eu quero casar? Brincadeira, por limites. Ai, está me controlando. Gente, eu não sei vocês, mas controle é uma coisa que me sufoca. Tem um pavor de controle. Controle em que sentido? Controle de amizades que controlam, pessoas que controlam, tem um pavor disso. Então, assim, a sensação de ser controlada é horrível. E não parece que elas foram controladas? Ó, eu demarquei aqui até onde vocês podem ir. Ou seja, uma barreira. Só que não é sobre isso. É sobre ajustar para que haja proteção. Então tem ajustes que são feitos em nossas vidas que não tem a ver com controle, que não tem a ver com barreira, que não tem a ver com não pode. Tem a ver com a maçã, não. São limites. Uma vez o Senhor falou comigo que aquilo que Eva entendeu como proibição, na verdade era proteção. Para que Eva foi tocar a maçã e comer? Para quê? Estava tudo pleno e maravilhoso. E a gente não é assim, gente. Deus põe limites. E a gente quer ultrapassar os limites, a barreira de proteção. Mas em nome de Jesus, mulheres enraizadas serão como essas mulheres aqui, aprendendo com elas. Essas mulheres aqui dizem o seguinte: o ajuste foi feito, beleza, assim. Eu vou escolher os maridos que são dessa tribo. Por quê? Porque eu entendo que é amor de Deus. Então nós, como mulheres enraizadas, vamos entender, ter esse entendimento que elas tiveram. Então nem todo limite é perda. Alguns limites são proteção para a nossa alma. Elas não reagem com resistência. Elas obedecem sem perder a identidade. Isso é uma permanência madura. E o mais interessante é que aqui, gente, não tem terra nenhuma ainda. É só uma promessa. Todos esses ajustes, tudo isso que foi falado é apenas uma promessa de Moisés. Sabe qual o tempo que levou para elas ganharem a terra? De 7 a 10 anos. Em Josué, em Moisés, elas recebem a promessa declarada, a verbalização: vocês terão
a herança de vocês. Em Josué, 7 a 10 anos depois, Josué já está lá, já venceu o Egito, já foi com tudo, partiu para dentro. Agora as terras já estão ali. E o mais lindo, e aí eu falo para você, abra em Josué. Abra em Josué, porque tem coisas que a gente tem que ler. Josué 17. E é interessante porque a narrativa da Bíblia, em todo o tempo de Números e Josué, vai falar exatamente da mesma forma. As filhas de Zelofeade, fulana. Sabe o que significa isso? Significa o quão importante foi para esse autor deixar bem clara a identidade dessas mulheres. Porque uma mulher enraizada não perde a sua identidade. Ela sabe quem ela é. E as pessoas apontam o dedo e falam: eu sei quem são elas. Aquelas são as filhas de fulano, aquela fulana. E quem é você? Deus sabe. E você sabe qual é a sua identidade. Não a perca. Passou Moisés, entrou Josué. Elas permaneceram firmes. Então, a gente vê ali um registro de constância. Em Josué 17 fala da herança agora entregue. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maqui, também foram dadas terras para os clãs de outros filhos de Manassés. Vamos lá para aqui. Zelofeade, porém, novamente a história. Filho de Efer, neto de Leade, bisneto de Maqui, bisneto de Manassés, não teve nenhum filho, somente as filhas. Seus nomes eram Alá, Noá, Obla, Mimitiza. Elas foram ao sacerdote, olha que coisa linda, gente, relatando tudo de novo. Elas foram ao sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e aos líderes, e disseram: o Senhor ordenou Moisés. Elas foram lá reivindicar agora nova liderança, aquilo que em Moisés já foi deliberado para elas. Eu quero trazer a memória aqui que lá atrás Moisés já tinha sido aquele que Deus usou para modificar e me dar minha parte da herança. Então elas não vão lá reivindicar de uma forma equivocada, elas foram lá com uma causa plausível. E então elas dizem: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. Uma legislação foi alterada, uma promessa foi declarada. E agora, passados 7 a 10 anos, o cumprimento da promessa é estabelecido. Porque mulheres enraizadas souberam, se comportar da maneira correta, com sabedoria, porque a raiz estava junto aos ribeiros. Elas sabiam que estavam plantadas. São mulheres convictas daquilo que o Senhor já falou para elas. Elas têm certeza, convicção. E não tem como não apontar esse texto e não ir para Jesus. Não tem como ler isso tudo e não apontar para Jesus, porque em Jeremias fala de um plantio junto aos ribeiros. Jesus, que é a nossa fonte, fala para permanecermos nele. Mulheres enraizadas são mulheres que permanecem mesmo na sequidão, mesmo no calor. Mulheres enraizadas são aquelas que sabem muito bem a identidade que carregam. Mulheres enraizadas são aquelas que sabem muito bem a quem apresentar a causa. Mulheres enraizadas, elas não têm dúvida, elas têm certeza, elas dão passos firmes. Mulheres enraizadas não se perdem no processo, não deformam com o tempo e muito menos negociam os valores no tempo da espera. Essas mulheres, elas não se perderam com o processo. Essas mulheres não se deformaram com o tempo e muito menos negociaram seus valores enquanto
que te trouxe até aqui. Vocês vão ser arbustos no deserto? Ou vocês serão como árvores plantadas junto a ribeiros? Porque o que Jeremias estava querendo dizer é o seguinte: não importa o ambiente, não importa como está o exterior, se você entender que eu observo as raízes, eu nutro elas, eu estou nutrindo as suas raízes, para que você consiga avançar. E eu já quero adiantar aqui algo, que é algo que o Senhor tem falado conosco, lá no nosso secreto, porque mulheres enraizadas, elas nutrem suas raízes no secreto, e no secreto Deus revela. Esse ano não será um ano fácil. Tem coisas que estão óbvias, porque é um ano de transição de governo. Então a gente vai ter que guardar muito e proteger muito as nossas raízes, porque vozes externas não podem afetar aquilo que está dentro. A voz que te comanda tem que ser a voz que é liberada desta maneira. Inclua a palavra, mulheres. Deus tem falado comigo sobre isso e eu compartilho com vocês. Engula a palavra. Vá para o secreto. Nutre as suas raízes, porque só permanecerão de pé aquelas que estarão nutridas junto à fonte. A fonte que é Jesus. Porque assim como Jesus encontrou aquela mulher no poço, e ele fala sobre isso. Aquela mulher foi encontrada no poço. Aquela mulher encontrada no poço, ela conhecia um pouco da história, porque ela fala do poço de Jacó. Sabe o que aponta? Aponta que muitas pessoas conhecem a história, mas não vivem a experiência com Jesus. O que aquela mulher estava dizendo ali com Jesus é o seguinte: quem é você para dizer que vou beber da água e não terei sede, se aqui no poço de Jacó, eu estou aqui no poço. Então Jesus começa a transmitir a essência dele, e aquela mulher começa a viver uma experiência direto com a fonte. Está na hora de nós começarmos a viver, voltar a viver uma experiência direta com a fonte, e não apenas ter mensagens de histórias passadas. Jesus transiciona a mente daquela mulher para uma nova experiência, e eu acredito que nesse ano novas experiências virão para aquelas que no secreto irão. Novas experiências virão para aquelas que estarão no secreto nutridas suas raízes, porque Jesus revela e nutre, porque Ele é a fonte. Ele é a nossa fonte. Então o ano não será um ano fácil, mas Jesus em nenhum momento falou de facilidade, porque mesmo na impossibilidade Ele faz tornar-se possível. Jesus, Ele veio para mostrar o seguinte: olha, se eu suporto, você suporta. Então nele a gente vai suportar tempos difíceis. Já está começando, mas apertará-se mais, mas a gente vai suportar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela foi declarada. A Tua palavra, Senhor, ela foi revelada para nós nessa noite. A Tua palavra, Senhor, é aquela que a gente precisa constantemente, diariamente. E pela Tua palavra, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que nós, mulheres aqui nessa conferência, enraizadas,
Cristo.